Risosfer, vamos falar sobre a FOP. E você que é aluno, agora é hora de papel e caneta na mão. Porque eu gosto de papel e caneta. Porque é pra gravar na mente. Das antigas, né? Então vamos aí. O meu nome é Heloísa Junqueira, eu sou zootecnista e apresentadora do meu, do seu e do nosso Falando Agro. Ah, e vamos lá. Se você não assistiu a parte 1 desse primeiro episódio, volta lá. Nós estamos no @radiocast101. Do nosso aqui Falando Agro. A gente falou sobre fertilidade do solo, a gente falou sobre a trajetória do Marcelo, a gente se emocionou, tá muito bacana. Pra quem é técnico, vai amar. Volta lá, acho que aqui, eu não sei ainda, mas volta lá, assiste o primeiro, aí depois você volta pra cá, porque aqui a gente vai trazer mais tecnologia, mais ação, a parte comercial do agro. Pode ser? Marcelo Wolff, fala pra mim como que surgiu a Risosfer, qual que foi a necessidade. Por que você falou assim, olha, eu tô trabalhando demais aqui, tá na hora de demonstrar o meu conhecimento de outra forma? Na verdade, Elô, quando eu sempre, né, quando eu decidi fazer mestrado, doutorado, foi uma coisa que eu coloquei quase como um objetivo, não sair do campo, né? Mas óbvio que a minha trajetória de mestrado, doutorado também ia de encontro com a pesquisa, né? E como eu vim, né, eu sempre falo que eu fiz um caminho inverso para chegar como professor hoje, né? Eu vim lá da consultoria, como eu disse no outro episódio, né, lá de técnico agrícola até o doutorado. Então, eu fiz a graduação depois de já começar a trabalhar, fiz o mestrado trabalhando, doutorado trabalhando e assim por diante. Então, eu entendo que nós, né, que podemos e que temos esse viés do campo, do dia a dia, né, que a gente brinca muito que na teoria a prática é outra, né, na prática a teoria é outra, né, eu vi a necessidade de encorpar, né, a consultoria a qual eu já vinha prestando na região, principalmente na região de Nova Chavantina e Barra do Garças. E aí, como esse meu grande amigo hoje, que é o Thiago Neves, que é meu sócio, estava trabalhando como gerente de uma das fazendas a qual eu dava consultoria, e no momento ele precisou sair, ele decidiu sair, eu propus a ele que ele tocasse isso, porque o Thiago é um cara que é um irmão, é um amigo, é um cara que eu confio, né? É o cara que me faz hoje ser, né? E eu falo muito que sem o Thiago eu não teria feito o doutorado. Quando eu falo sem o Thiago, que as coletas de solo de muitas das avaliações do meu doutorado foi ele que fez, né? Por ser meu amigo, por ser, então assim. E aí nós decidimos juntos montar essa empresa, a qual a gente estruturou ela para que a gente tivesse um braço no Mato Grosso e eu aqui no oeste de São Paulo. Então hoje a gente tem o Thiago, que é meu sócio, e o Renair, que é o nosso parceiro lá trabalhando junto. Então somos em 3 hoje trabalhando nessa consultoria. Eu fico muito mais uma gestão técnica. E o Thiago é o cara que tem um conhecimento técnico gigantesco. Thiago, vem pra cá também, aproveita, pega um aviãozinho que é mais fácil, que a gente tava comentando aqui nos bastidores, se a gente vier de carro, tadinho do Detran, pega o avião, vem pra cá, vem pro nosso Falando Agro também. O Thiagão tem uma história muito legal também. E, então, assim, aí foi essa necessidade de fazer, né, de tentar aliar, né, as duas coisas, um cara extremamente de campo técnico, com um pouco da teoria e juntar as duas coisas para que a gente conseguisse, graças a Deus, ter o sucesso que a gente tem hoje. E tá tendo muito sucesso. A gente pode deixar as redes sociais da Risosfer aqui? Sim, né? Então, assim, nós temos duas, né? A minha, que tá linkada à da empresa, que é Marcelo Wolff, _ Risosfer, e a da Risosfer. Risosfer, _ consultoria. Tá certo, professor? Exatamente isso. Então tá aí, vai lá, já segue, acompanha, porque o conteúdo é de uma qualidade que eu fiquei assim, meu Deus. E como que, trazendo isso já um pouquinho, tá tendo resultado? Os alunos, assim, a maioria do público é aluno, é produtor? Como é que você gera eu acho que assim, hoje a gente tem uma boa, assim, diversificação, sabe? Tem muitos alunos, obviamente, né? Tem bastante pessoal da área técnica, da área comercial que nos segue, nos ajuda. Tem os amigos, né? Que fazem e alguns produtores. Eu acho que tá bem diversificado. Tá? Acho que a gente está conseguindo acessar um público legal. Eu vejo que, assim, principalmente pelo conteúdo... Agora,
até um pouco de, talvez, desabafo ou de choque de realidade, tá? Eu vejo que as redes sociais, para que elas tenham o apelo que alguns têm, né? Que a gente brinca muito do arrasta para cima, talvez teriam que ser... Os nossos conteúdos são conteúdos mais específicos, mais técnicos, com menos apelo. Né? Então, assim, eu tô feliz com o retorno que a gente tem, né? Algumas perguntas, algumas interações, mas confesso que quando comecei a fazer isso, nunca foi para ser... para ter influência. Nunca foi essa a ideia, tá? A ideia foi muito mais trazer o dia a dia nosso, do que a gente acredita, então por isso que talvez os nossos conteúdos tenham uma capilaridade não tão grande quanto... E eu, sem falsa modéstia, acho que são bons conteúdos, são coisas que trazem informações importantes realmente do que acontece lá, né? Então, eu vejo dessa forma. Exatamente. Depois eu vou disponibilizar para o senhor o link. No episódio passado, a gente trabalhou muito sobre o marketing. Uhum. E a gente falou exatamente sobre isso. O quanto o nosso público, que são os produtores, os alunos, os técnicos, eles querem ver conteúdo que represente. E a gente tá trabalhando muito sobre isso. Mas, enfim, vamos voltar um pouquinho aqui. Sobre a Risosphere, eu queria que o senhor trouxesse pra mim um case de sucesso aí, ou um caso, igual a gente fala, que a gente é mais antigo. O que o senhor fala assim, eu comecei a trabalhar na fazenda, tava totalmente solo degradado, o produtor fazendo rotação de cultura totalmente errada, eu cheguei, consegui modificar e hoje ele consegue produzir, hoje ele mudou a realidade dele, alguma coisa assim que te vem à mente. Eu acho que assim, tem dois grandes casos, assim... Para ser sincero, eu acho que nunca... Lógico, né? Existem, dentro das propriedades que a gente atende, existe aquela pastagem degradada que o produtor se propôs a mudar, né, o cenário. Mas chegar numa área que o cara estava produzindo e passou de grandes patamares, a gente não tem isso. Nossos clientes são clientes já bem profissionais. Bem consolidados. Só que tem duas coisas bastante legais, assim. Uma delas é essa fazenda... de Aparecida do Taboado, onde a gente mudou um pouco a forma de fazer a inserção da forrageira. Né? Eles vinham tentando trabalhar com integração lavoura-pecuária, só que não tinham conseguido ter... Esse eu acho que foi me traz muita felicidade e conseguiu o que nós conseguimos lá. Embora, infelizmente, a produtividade de soja deles, por conta desses 25 dias sem chuva no florescimento, ela caiu em mais de 50% da área de sequeiro, e isso impactou muito, né? Mas a gente conseguiu fazer uma pastagem de inverno em 100% das áreas plantadas com soja, com a técnica de sobressemeadura. Então, foi um gap que eles tiveram, respondendo efetivamente a sua pergunta, né? Foi uma das fazendas que a gente conseguiu mudar o patamar. A produtividade de pecuária deles esse ano, então, assim, eles conseguiram, inclusive... Teve um doce problema que sobrou capim em relação à quantidade de gado que tinha. E a gente vai entrar plantando soja agora nesse próximo ciclo com uma cobertura de solo espetacular. Então, isso que eu estou falando é um feedback que o produtor me deu, né, que ele gostou muito do que a gente fez para implantar as forrageiras de inverno. Né, e outra coisa que mudou, que eles não tinham como conceito, que a gente traz, nós da Risosphere trazemos muito isso. Que eu acho que isso até, em alguns casos, chega a ser crime. Cara, Rosiziense é espetacular. Elô, Rosiziense, pra mim, eu brinco muito que eu sou apaixonado por Rosiziense, né? Eu só não coloquei o nome da minha filha Rosiziense, porque graças a Deus minha mulher não deixou. Sabe? Qual é o nome da abençoada da sua esposa? Jaqueline. Dona Jaqueline, muito obrigada. De tanto que eu gosto de braquiária. Só que ela não é a solução para todos os problemas. Então, o que a gente trouxe para essa fazenda? Um conceito de quem planta milho. Então, se você for lá para o norte do Mato Grosso, ou sul de Goiás, o cara planta a soja precoce, colheu a soja precoce, o híbrido que vai entrar sobre a soja precoce é um híbrido de alto potencial produtivo. Soja de ciclo médio, um híbrido de médio potencial produtivo. E lá, por fim, menor risco, menor custo, um híbrido de menor investimento, consequentemente menor potencial produtivo. Na integração lavoura-pecuária, onde a gente faz boi safrinha, não é milho safrinha, mas é boi safrinha, por que eu tenho que trabalhar com a Rosiziense do primeiro semeadura até a última? Não.
Então, aquela soja onde eu vou fazer, ou colher ela em janeiro, ou sobressemear em janeiro, trabalha-se, esse é um conceito nosso, tá? Trabalha-se com uma cultivar de capim mais produtiva. O que nós fizemos na JL? O que a gente já faz em outras fazendas. A gente entrou com um pânico na primeira área sobressemeada. Depois a gente entrou com uma piatã, que é uma brisanta, de maior potencial produtivo. E finalizou com rosiense. Então isso foi uma coisa que... O que eles fizeram com essa... Não te falei que sobrou capim? Sim. Eles cortaram silagem desse pânico, dando 28 toneladas por hectare. Uma silagem safrinha. Qual que foi o custo disso? A semente e o corte. Então isso foi uma coisa que a gente busca trazer para o produtor. Sair, pensar um pouco fora da caixa. Se eu tenho a possibilidade de diversificar minha cultivar de capim, por que eu vou fazer rosiense para todo mundo? Né? Então isso foi uma coisa. Um outro case bastante interessante, que daí volta um pouco no episódio anterior, a questão da agricultura de precisão. Porque pensa o seguinte, se eu falei para você lá atrás que um dos nutrientes que eu tenho que confiar, porque se ele está na análise e eu fiz tudo certo, e eu usei a tecnologia Capricho, é o fósforo, porque ele é antrópico. Se ele está na análise é porque ele está lá, porque alguém colocou. Né? A não ser que haja um erro gigante, né? Amostral, laboratorial e tal. Mas se eu fui lá no talhão e coletei um talhão de 60 hectares, 20 amostras, e quando eu componho essas amostras lá na planilha de Excel, sem pintar mapa, e vejo que aquilo faz sentido, ou seja, a amostra aqui, e o delta que eu tenho, ou o meu coeficiente de variação, ou o meu outlier são baixo, realmente esse fósforo é alto, para que eu vou ficar colocando algo onde eu não... O meu problema não é fósforo. Então o que aconteceu nessa fazenda? A Fazenda Paulistinha. Nós chegamos lá e propusemos para eles fazerem a amostragem por meio do mapeamento. E daí tinha um dos talhões que nós olhamos para ele com mais carinho. Porque eu pedi para eles, assim, cara, eu queria trabalhar um talhão que normalmente a produtividade nem sempre é tão alta, tem uma diversidade de produtividade e tal. E aí eles elegeram um talhão lá, onde eu fui e olhei com mais carinho para esse talhão. Olhei para todos, mas para esse especificamente, porque me chama a atenção que o fósforo é muito alto nessa área. Só que tinha problema de micro e tinha problema de perfil de solo. Sim. Então nós fizemos aplicação de gesso, de calcário e de micronutriente sólido, cobre, manganês, boro e zinco. Sim. E aplicamos nesse solo. E KCl normal. E quando foi para plantar, eu falei, não, é 0 de fósforo. Os caras falaram, mas como? Não, como assim, zero, Marcelo? Não vai aplicar nada de fósforo. Bom, resultado desse talhão. Era um talhão de 8... Agora, talvez eu me engane no número, mas era mais de 80 hectares. O talhão produziu 84 sacos por hectare. Para quem é da região do Vale do Araguaia, e principalmente essa fazenda fica próxima à Barra do Garças. Essa fazenda está numa região muito, muito semelhante ao que nós temos aqui, de solos mais arenosos e tal. Tudo bem, pessoal, foi um ano muito bom, né? Mas são 84 sacos, é muito, muito acima da média da região. Sem certeza. aplicação de fósforo. Ah, Marcelo, mas você vai fazer isso? Não, pera, gente, pelo amor de Deus, eu só fiz isso porque eu analisei o talhão como um todo. Eu olhei para o talhão, olhei para o solo, olhei para o ambiente. Você está acompanhando ali, isso me uma permitiu. consultoria. E o mais importante, pessoal, a primeira coisa que eu pedi para a fazenda, eu quero as últimas análises de solo que vocês têm. Perfeito. Então, eu olhei para o histórico. Aquele solo já vinha com fósforo alto, porque eles são muito competentes, são muito profissionais, essa fazenda. Eles tinham feito um belo de um trabalho nisso antes. Então, não foi... Aí eu brinco, eu não plantei sem fósforo. O fósforo está lá, eu só não coloquei ele na linha. É que você, na verdade, eu vejo isso como uma economia também. Se eu já tenho aquele nutriente específico no solo, por que eu vou colocar mais? Isso. Vai acabar causando excesso. E, no meu ver, todo excesso causa alguma deficiência depois. Exatamente. Aí, quem está assistindo e nos assistindo primeiro pode falar assim, mas o professor está sendo... me fugiu a palavra agora, mas incoerente. Porque ele falou que a agricultura de precisão não economiza. Não economiza. Não vendam a agricultura de precisão como economia. Vendam a agricultura de precisão. Aqui agora vai um conselho de professor e não de consultor. Vendam a agricultura de precisão como otimização de recursos. Aplicar muito onde precisa muito, onde pede muito, e aplicar pouco ou nada onde pode ser. Porque quando você mapeia isso, esse solo, ele vai te mostrar aqui precisa muito, aqui não precisa nada, aqui precisa médio. E você faz a aplicação por meio de uma coisa que a gente chama de taxa variável, que os equipamentos hoje nos proporcionam isso, né? Então você faz uma aplicação variada,
Alguns equipamentos dão possibilidade de se fazer essa aplicação de forma muito bem feita, né? Então, assim, só para concluir essa questão de cases, né? Se a gente pegar hoje todos os nossos clientes que fazem agricultura de precisão, e eu fiz esse exercício, inclusive aqui na Fazenda Experimental nós fizemos isso, e vai ter um aluno meu que vai defender o TCC com isso. Nós fizemos a coleta convencional, fizemos a coleta de agricultura de precisão e fizemos as duas recomendações. Vou pegar um caso muito específico, muito comum, calcário. Sim. Você pega a recomendação de calcário para esse talhão, a média, vou dar um número hipotético, 2,2 toneladas por hectare. Você vai lá na agricultura de precisão, a média não muda. É muito difícil essa média mudar. Só que tem lugar que vai 4.000 e tem lugar que não vai nada. Então, essa é a grande diferença. Não necessariamente eu vou ter uma economia, mas eu vou alocar meu recurso no local adequado. Pelo menos é isso que a gente busca. E, de novo, pessoal, existem várias técnicas de se fazer o mapeamento do solo. Não vou chamar de agricultura de precisão, embora isso seja o nome mais usual, mas o mapeamento do solo. E aí, cada um trabalhe da forma que achar mais adequada, mas faça. E falando nessa questão de cada um trabalhar da maneira mais adequada, vou até trazer um spoiler aqui pro próximo episódio. Vocês na Risofer também trabalham com parcerias. Eu vi que o senhor também estava ali em compliance, alguma coisa com o Amarildo, lá da Suporte Agro. Como é que foi? Como é que está sendo essas entradas de dentro? Teve também um outro podcast que o senhor participou. A gente tem muito, viu, Elo, assim, essas trocas de experiências, trocas de informação, porque eu sempre digo assim, eu me considero um fitotecnista raiz, um fitotecnista na essência, né? Até pela minha formação, por ter vindo, como eu vou repetir, né, por ser um técnico agrícola com especialização em agronomia, eu navego nas áreas agronomicamente falando, né? Talvez a que eu menos goste seja a área de entomologia, tá? Então, ainda bem que o Thiago navega muito bem nisso aí. Mas todas as outras eu consigo interpretar bem, trabalhar legal. E, por exemplo, um contato com um cara como o Amarildo, que tem uma expertise em manejo de pastagem, adubação de pastagem, isso nos engrandece. E falando, por exemplo, assim, do que o Amarildo faz, eu sempre digo o seguinte, manejo de pasto é uma arte. Quando tira, quando entra, você é melhor que eu, sabe disso. Aduba, não aduba, se eu for adubar eu tenho que ter o que comer. Então, assim, quando a gente faz essas trocas de experiência com um cara como o Amarildo, para nós, né, que estamos muito mais voltados para a parte fitotécnica do negócio e tal, cara, só tem a agregar, né? E essa é uma dos nossos objetivos dentro da Risosfer. Tem uma parceria muito legal que a Risosfer faz com um grande amigo, né, que fez mestrado comigo, fez doutorado em Maringá, que é com o Felipe, né, da Centro Agro, de Rio Verde. Ele tem uma estação de pesquisa, um baita de um pesquisador. Hoje talvez seja um dos grandes pesquisadores, falando hoje de controle de pé de galinha, né, de controle de vassourinha de botão. Gente, pé de galinha, a gente fala tiririca, a planta daninha, tem os 3 dedinhos assim, ó. E por isso que é pé de galinha. E hoje é um dos grandes problemas nas áreas de grãos. Então, o Felipe Machado, aqui eu lembro, quero deixar um abraço aqui, pessoal. E é um cara extremamente técnico, né, e que hoje é o nosso parceiro, que nos ajuda. Inclusive, agora em outubro, ele vai rodar com o Thiago nas nossas áreas para entender o manejo de planta daninha. Então, a gente tem, embora, igual eu estou falando, o Thiago tem essa capacidade, eu tenho essa capacidade de a gente navegar um pouco em cada uma das coisas, a gente busca essas parcerias para trazer o melhor para os nossos clientes. E falando nisso, eu acho que é um dos motivos que trouxe o senhor a estar como presidente da FOP, a Fundação do Oeste Paulista de Inovação. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora? Vamos sim. Sou hoje o diretor executivo, presidente da Fundação. A Fundação que foi criada com o objetivo, né, de facilitar, de fomentar e de ajudar a pesquisa do Oeste Paulista, né? Os professores que encamparam isso tiveram muita felicidade, porque hoje a Fundação traz, né, uma segurança, um amparo para a pesquisa da região gigantesca. Então eu estou como presidente até julho de 2026.
a professora Camélia, a professora Maíra, que são fazem parte da diretoria também, nossas colegas, nossas amigas. E o que a Fundação, né? A Fundação ela tem como papel fomentar realmente a pesquisa no Oeste Paulista. Então, foi para isso, embora ela esteja dentro da universidade, ela é uma fundação da região, é uma fundação do Oeste Paulista. Né? Então, todos aqueles que quiserem, né, acessar a fundação, utilizar a fundação para inovação e pesquisa, tiver projetos para inserirem dentro da fundação, para que a fundação consiga auxiliá-los, né? Então, deixando claro que a fundação ela é muito mais uma gestora de recursos, ela não é uma financiadora, né? Então, isso às vezes traz algumas confusões, porque a FAPESP, por exemplo, ela financia projetos. Não, a fundação ela gere os recursos dos projetos que são inseridos dentro da fundação. Então a gente vê aqui, né, que ela estimula a iniciação científica e aproxima os alunos do campo. Como é que está sendo esse trabalho? Exatamente. Lá dentro? Como que isso funciona, né? Então, assim, por meio dos projetos encampados por alguns professores, que normalmente eles são projetos de parceria privada, né, de uma empresa privada X, que entra em contato com o professor e fala, olha, por exemplo, eu quero testar um produto X lá, né? Hoje a fundação a maior parte dos projetos são das agrárias, mas isso não quer dizer que é só esses projetos. Então, se tem um professor que quer ter professor de engenharia e uma indústria de cimento, por exemplo, quer testar uma nova mistura, ele entra em contato com esse professor, monta um projeto e via fundação esse professor consegue trabalhar esse recurso. E aí por que aproxima o professor do aluno? Porque esse professor, ao fazer isso, ele vai ter bolsistas que vão receber por meio desse projeto via fundação, né? Ele vai poder alocar esse recurso, óbvio que tem todo um trâmite, né, por ser fundação, mas alocar esse recurso para aquele projeto, eu preciso comprar um equipamento, eu preciso ir fazer uma viagem. Então tudo isso a fundação vai gerir esse recurso para aproximar a pesquisa do aluno lá da graduação, do aluno de mestrado, do aluno de doutorado. Então, eu tenho, por exemplo, né, enquanto professor, tenho vários projetos dentro da fundação. E eu entrei, me convidaram para estar onde eu estou hoje como diretor, porque eu vinha utilizando bastante a fundação. E a fundação sempre me ajudou muito. Então, nada mais justo do que eu dar a minha contribuição também para a fundação. E ela fica dentro da UNOeste. A nossa estrutura física, como que funciona isso? Né? Ela não é uma fundação da UNOeste, né? Ela é uma fundação do Oeste Paulista. Mas a UNOeste cedeu o espaço e fez um acordo de cooperação onde nós, professores, podemos utilizar a estrutura da universidade em prol desses projetos de pesquisa, que são geridos financeiramente pela fundação. Tá? Então ela tá com uma estrutura, uma sala lá, uma estrutura física. A gente colocou no videozinho aqui, aquela estrutura que tá na nossa abertura de vídeo, lá. Fui lá bater um papo com o Marcelo, fui conhecer, porque eu não conhecia ainda a FOP, me apaixonei, porque eu acho que ali é onde o aluno precisa mesmo para ter um compliance junto com as outras empresas. Então é onde a gente consegue hoje facilitar, né, esse contato da indústria. E eu falo indústria, mas, por exemplo, a gente já teve dentro da fundação projetos pública-privada. Então, onde as prefeituras têm alguns projetos, por exemplo, na área de saúde, e querem conduzir um projeto junto a algum professor da universidade, de alguma universidade. Eles usam uma fundação para poder acessar esse recurso. Então, lembrando, a FOP não é exclusiva das ciências agrárias, ok? Envolve todos os outros cursos da UNOeste. Da UNOeste ou de qualquer universidade, pessoal. Então, assim, a gente até faz um convite, né, para que os professores que estejam nos assistindo de outras instituições, de outras universidades, pessoas que têm projetos e queiram que a fundação venha a gerir esses recursos, nós estamos lá à disposição de vocês. Tenho certeza que é com base em toda essa experiência que você teve durante todos esses anos, por isso que você está lá. E assim, você vem contribuindo e vai contribuir muito mais. Espero que sim. Lógico que sim. Eu tava dando uma de abelhuda ali, vendo. Teve algumas parcerias com a Facholi, com a Santa Clara. Como é que foi isso? Os professores, principalmente essas empresas regionais, têm
utilizado bastante, né? Tem uma confiança muito grande nos professores da universidade, né? Então, a Facholi tem vários projetos com alguns professores lá da universidade, a própria Matsuda, empresas como CJ Selecta, a Associação dos Produtores de Algodão, tem projetos muito fortes, muito firmes com professores, com o professor Fábio Escher da universidade, a Fort Green, então, entre outros, Mosaic. Então, assim, grande parte das indústrias hoje tem essa parceria com professores da universidade e usam a fundação para facilitar esse meio de campo aí entre a indústria e a pesquisa. Que o seu trabalho continue aí por muito tempo. Eu gosto muito de trazer os profissionais da UnoOeste aqui, porque eu também sou da casa, eu também vim de lá. Você é honesto, né? Eu trabalhei, acho que foi 4 ou 5 anos diretamente no campo com pesquisa. Uhum. Por isso que eu falo para trazer esse link do Marcelo com o Amarildo Francischini. O Amarildo Francischini foi meu tutor aí durante a graduação quase que inteira. No último ano ali que eu dei uma migradinha, mas continuei com outro professor e a gente continua com contato até hoje. Às vezes ele me pede alguma ajuda ali dentro da Suporte Agro, eu vou ali, auxilio ele. Por isso que eu falo que é muito importante essa integração, porque mesmo a gente fora da universidade, a gente continua trazendo ela. E eu espero que os seus alunos vejam o nosso Falando Agro, se inspirem e procurem a FOP. Exatamente. Ou até mesmo de agronomia, zootecnia, veterinária, dentro da UnoOeste ainda tem o GEPAGRO, ainda tem o projeto PP... corta isso. Ainda tem o projeto do professor Neymar, que trabalha com a agricultura sustentável para os pequenos produtores, e a gente continua. E sabe, Elô, que assim, eu sou suspeito, né? Porque eu sou apaixonado pela UnoOeste. Eu acho que eu tive a grande felicidade de conhecer algumas universidades, né? No Brasil, fora do Brasil. E a UnoOeste tem uma estrutura que ela enche os olhos de qualquer um que lá está, ou que conhece a UnoOeste. Isso é uma coisa importante que você falou, né? Os grupos de pesquisa sempre existiram. E essa é uma marca da UnoOeste. Se você for lá, hoje tem um grupo de pesquisa que trabalha, por exemplo, do professor Nelson, que trabalha com orquídeas. Sim. Né? Tem um grupo de pesquisa de sementes, tem um grupo de pesquisa que é o GEPAGRO, que talvez seja o precursor disso tudo, né? Mas qualquer área que o aluno queira, hoje, você tem grupos de pesquisa para que o aluno acesse. E o que a Fundação tornou isso melhor? Porque esses grupos de pesquisa, junto com os professores, conseguem hoje montar projetos e gerar recursos. Sim. Por meio dessas parcerias que você citou, da Facholi, da Matsuda, da Fort Green, da CJ e de outras empresas. Então, antes o grupo de pesquisa, óbvio, era tão importante quanto é hoje, mas hoje a gente consegue pagar bolsas para os alunos de forma um pouco menos burocrática, vamos chamar assim. E isso é bom. É um incentivo. Porque incentiva o cara. Eu já tive aluno meu que entrou lá com um objetivo, né? E você deve ter passado por isso. Quantos alunos, colegas seus, que entraram no grupo de pesquisa não com o objetivo de fazer pesquisa, né? E às vezes não tinha bolsa pro cara, porque o cara nem todo mundo... Eu trabalhei sem bolsa, tá? Foi quase 5 anos aí sem bolsa. Então, por quê? Porque quando você vai requerer uma bolsa numa instituição como a FAPESP, por exemplo, a gente sempre olha para o aluno e fala assim, cara, esse cara aqui, ele quer uma bolsa FAPESP pelo valor da bolsa, mas porque ele quer seguir como mestrado, doutorado. Não necessariamente o aluno quer isso. E não está errado. Eu acho que cada um tem que seguir o que você... Então hoje a gente consegue pagar bolsa para um aluno que não necessariamente vai para o mestrado, mas é aquele cara que trabalha. O meu orientador aqui, um grande abraço, ele é o professor Cruciol, falava muito isso. O cara carrega o piano com você. Então não necessariamente ele tem que ser pesquisador no futuro para receber uma bolsa agora. E a FOP trouxe isso, trouxe essa facilidade. Eu fico muito feliz, a gente já vai caminhando para o final, principalmente pela escolha, porque não foi 1, nem 2, nem 3 profissionais que indicaram a tua vinda aqui hoje. E eu acho que a gente podia fechar muito com o que a gente estava conversando no nosso intervalo, que é sobre a gratidão.
não fui atrás da UNOeste em si para falar, UNOeste, vem pro programa Falando Agro, né? Patrocina a gente. Não é isso. É que eu me sinto na obrigação de passar tudo que eu aprendi dentro da UNOeste, tudo que eu vivenciei lá dentro dos grupos de pesquisa, com os profissionais, Tiritã, assim, a minha gratidão. E eu uso a gratidão como palavra, como realmente ela significa. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer hoje. Sim. E o professor hoje teve uma fala que eu achei muito... Foi lá no fundo, que um aluno dele comentou com ele assim, professor, como que eu agradeço você por todo esse empenho, com esse cuidado comigo, esse incentivo. E o professor falou, simplesmente só passe para frente, passe para o outro. E eu acho que isso que é a gratidão. Nem sempre você precisa retribuir financeiramente ou... Enfim, tem N maneiras de você retribuir. Mas eu acho que é isso. E eu tenho hoje a minha gratidão por você. Pode dar a mão aqui, porque eu acho que é isso. Por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Por ter compartilhado a sua história. Por fazer a gente se emocionar. Fico feliz. E eu falo que tudo é Deus na nossa vida. Fico feliz. Obrigado mesmo, de verdade, por ter compartilhado a sua trajetória aqui. Você já era e vai continuar sendo a inspiração de todos os seus alunos, os seus amigos, a sua família. A tua filha tem muito orgulho de você, tua esposa também. E obrigada de verdade. Eu que agradeço. Vamos deixar um recadinho final pro pessoal aí e vamos finalizar o nosso Falando Agro de hoje. Pessoal, eu fico feliz, né, Elo, em estar aqui. E eu sou esse cara mesmo, sou um ogro que chora, né? E tudo isso que eu contei para vocês e não esperava que eu, embora seja um cara emotivo, eu não esperava que chegasse a tanto, né? A minha filha tá brincando o seguinte, assim, ela tá fazendo 12 anos, né? E ela fica tristinha, tá? Fala, pai, você tem que entender, eu tô com os hormônios. Eu devo ter pego alguns hormônios dela, talvez. Mas só para concluir, para contextualizar, né, Lu, que você falou, eu sou realmente grato por essa oportunidade, por todas que eu tive na minha vida e, obviamente, sempre colocando Deus na frente de tudo, né? E a gratidão, ela talvez seja a nossa maior inspiração, né? Então, eu sou grato pela minha família, por estar comigo no estudo, por todos que passaram na minha vida. E sempre falei mesmo para os meus amigos, alunos, estagiários que passaram na minha vida, a forma mais nobre que você tem de agradecer alguém, faça por alguém o que alguém fez por você. Tá pago. Tá pago. Tá? Então aqui fica meu agradecimento a todos que participaram da minha vida de alguma forma. Obrigado. Eu que agradeço. E você, se você quiser fazer parte desse nosso processo de gratidão, pega esse vídeo, pega o episódio 1, episódio 2, manda para aquele professor que você foi grato, manda para aquela pessoa que te ajudou lá no começo, quando ninguém acreditava em você. Compartilhe amor e compartilhe gratidão. Meus queridos, eu tô finalizando aqui mais um episódio. Agora até me embaralhou um pouco as palavras aqui, porque eu tô com vontade de chorar também, lembrando da minha trajetória. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o nosso conhecimento tenha entrado um pouquinho na mente de vocês e que vocês olhem que tudo que a gente faz na vida tem um propósito maior. Fiquem com Deus. Esse foi mais o meu, o seu e o nosso Falando Agro. Obrigada, Marcelo. Viu? Eu agradeço.